Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a essa live muito especial que a gente vai fazer aqui hoje para conversar com vocês aí que estão em casa sobre um assunto que tira o sono de muita gente, né? A gente vai falar hoje sobre Enem. A gente vai falar hoje sobre a pressão que muitas vezes a gente sente, né? Se preparando para uma prova, né? Quando a gente está se preparando para fazer um concurso. Você que não vai fazer o Enem, não se preocupe, essa live é para você também, viu? A gente vai falar sobre o Enem, mas a gente também vai abordar essa ansiedade, essa pressão que existe em cima de provas que são muito importantes, né? Então, você que está chegando agora, já fez alguém feliz hoje? Gostei do nome. Seja bem-vindo, Ebert, Beatriz Rupi, Hudson, professor Hudson, seja bem-vindo. Essa live de hoje, gente, conta com a presença ilustríssima da doutora Ana Paula Bodanese, né? Vocês que acompanham já a gente aqui pelo Instagram, vocês já conhecem, né? A doutora Ana Paula, ela participou com a gente da campanha do Setembro Amarelo, né? Inclusive todos esses vídeos estão disponíveis aqui no nosso Instagram e estão disponíveis também lá no YouTube, tá? youtube.com/barra Colégio Valparaíso. Então tem uma playlist sobre o Setembro Amarelo, onde a gente falou sobre ansiedade, onde a gente falou sobre depressão, onde a gente falou como identificar, né, alguém com depressão, mas ansiedade. Então, a gente, mais uma vez, a gente vai falar sobre o Enem, mas a gente também vai falar sobre provas em geral, provas de concurso, provas da escola, né? Qualquer tipo de prova que você está se preparando aí. Você fica ansioso, você às vezes pensa que você sabe o conteúdo, mas na hora que você vai fazer a prova, aquilo ali se embola na sua cabeça? Eu sou assim. Então, essa live também vai servir pra mim hoje. Então, eu tô esperando aqui a doutora Ana Paula chegar. Ela já chegou, que eu já vi aqui a doutora por aqui. Ela já chegou. Então, aqui, deixa eu falar com ela. Aqui tá chovendo, gente. Tá chovendo aí onde vocês estão também? Já conta pra mim. Quero saber tudo. Oi, Oi, doutora. Tudo tudo bom? bem? E aí? Como é que vocês estão? Saudade já, né? Virei gente, voltei. Saudade já, né? Eu tava contando aqui para eles que você esteve com a gente, né, durante a campanha do Setembro Amarelo, né? Sim, E a gente tem todos esses vídeos lá, inclusive no nosso disponíveis no nosso YouTube. Então, tava contando para eles, para quem já te conhece, mas eu queria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece, por favor. eu sou a Ana Bodanese, eu sou psicóloga clínica aqui em Brasília. Atendo bastante adolescente, atendo adultos. E assim, a demanda clínica mais do que nunca cresceu com essa questão da ansiedade, né, Paola? A gente estava conversando sobre a questão da prova do Enem que está em cima, que os alunos estão sofrendo, estão se sentindo pressionados, e isso é só um reflexo do que todos nós estamos sentindo nos últimos tempos, mas agora esse ano foi uma prova de fogo para todo mundo. Verdade. Então, é muito reflexo. Isso que a gente vai falar hoje aqui, ele se aplica especificamente aos alunos que estão nessa fase final, mas isso se aplica à vida, porque como a gente tem sofrido com ansiedade, como eu não gosto dos jargões do mal do século e todas essas máximas que às vezes as pessoas falam que são midiáticas, mas realmente essa questão da ansiedade está pegando muito para todo mundo, assim, é impressionante, né? Verdade. Então, é isso. Verdade. Não tem sido fácil para ninguém, né? 2020 foi um ano que desafiou o ser humano Quem assim anotou a placa, me fala, por favor. atropelou a gente nem viu, né? Então eu acho que 2020 foi um ano ninguém estava preparado, eu acho, né, para isso. E as pessoas que estavam que já eram ó, tá ouvindo o trovão? Aham, Hoje foi um dia de chuva. Chuva é boa energia, né? Vamos torcer para trazer boas exatamente. energias para a gente hoje. E a gente realmente estava conversando sobre isso, e eu acho que quem não estava preparado, quem já não estava preparado mesmo, é que ainda sofreu ainda mais, né? Porque Sim, sim. a ansiedade é um monstro que engole a gente, né? Sem a gente perceber, e quando a gente percebe, a gente já foi,
né? Sem dúvida. Então, eu queria já começar, então, já te mandando uma bomba, pode ser? Adoro. Então, me responde aí, por favor, doutora Ana Paula, por que que o Enem hoje é visto como um grande vilão? Porque ele muda a vida. Ele é um grandíssimo tapa na cara da gente, dos pais que estão investindo recurso, energia, preocupação na qualidade de vida que esses adolescentes hoje podem ter daqui a 10 anos. Então, assim, a gente sabe que uma formação boa, robusta, ela te dá um pouquinho mais de tranquilidade, ou menos preocupações, né? Claro que ela não é garantia de nada, mas ela tem essa garantia, é um passaporte, né? Ela é uma ajuda porque é um passaporte. Então, essa preocupação, ela é lembrada a todo o momento para gente, assim, olha, se você não for bem no Enem, você não vai entrar na faculdade, você não vai conseguir para aquele curso que você quer. Quantas Verdade. pessoas a gente conhece que penam para um curso específico que talvez seja mais concorrido, porque é um sonho de vida, e aí você deposita energias por anos a fio naquela conquista. Então, assim, é esse o grande ponto. Eu costumo brincar que o Enem, ele é um chefão para a gente passar de fase, sabe? Eu sou do tempo dos videogames antigos, a gente tem chefões para passar de fase. E esse é um chefão daqueles, assim, bem Dos grandes, divertidos. E a dos gente grandes. enxerga dessa forma mesmo, a gente enxerga como se fosse alguém contra nós. E não É um método verdade. de avaliação só, é só um método de avaliação que, como todo método de avaliação, tem falhas. É Verdade. só Verdade. E ele, energia. assim Você como a viu? ansiedade. Desculpa, perdão. Piscou Desculpa. energia aqui. Eu espero não cair minha internet. Você tá, para mim, você ainda tá aqui. Não, mas piscou energia, porque eu fui pro 3G. Mas voltou, Ah, voltou. Foi só uma tá oscilação. tudo bem. Pessoal, vocês estão ouvindo tudo aí no chat. Qualquer coisa, vocês fofocam aqui Finaliza, pra mim, por tá? favor. Mas você está me ouvindo, né? Eu tô te Vai ouvindo. dar certo, vai dar certo. Vai dar certo. É, então, só para eu concluir aqui, para eu pegar um gancho aqui no que você está falando, Ana, o Enem, a gente quase que pode comparar ele, então, com uma grande placa de ansiedade, né? Porque, assim como a ansiedade engole a gente acaba sendo engolido pela expectativa que o Enem traz, né, Sim, para uma sim. pessoa. Porque você pensa assim, você tem toda essa equipe de suporte, você tem professores, escola, você tem os pais, você tem os avós, você tem tios que ajudam, que participam do processo. Na hora de fazer a prova é só o aluno. E toda essa pressão do lado, todo mundo dependendo desse resultado e contando com esse resultado. Então, sim, ele é uma pressão muito grande e no final das contas é uma única pessoa ali contra todo mundo. Eu gosto quando às vezes eu atendo pais, quando o pai é o meu paciente e a queixa dele às vezes é relacionada ao aluno, muitas vezes eles falam assim, mas ele não está se dedicando o suficiente, eu sei que ele tinha que estar estudando mais, ele não está estudando, e ele parece que não está nem preocupado. Eu sempre falo para ele assim, imagina o seguinte, você está desempregado há 3 anos, e aí você conseguiu uma entrevista de emprego com mais 5.000 pessoas capacitadas, que se prepararam tanto quanto você ou até mais. Sua família inteira depende dessa entrevista de emprego. Assim, o aluguel do mês que vem depende de você ser aprovado nessa entrevista de emprego. Você não estaria preocupado? Ansioso? Nervoso? Com certeza. Muitas vezes, sem perceber, a família deposita nesses adolescentes esse tipo de preocupação, esse nível de preocupação. Então, às vezes, até assim, a gente fala em como que a ansiedade se manifesta, ela se manifesta das mais diversas formas. Cada pessoa reage de uma maneira. Agora, assim, tem aquela pessoa que é o padrão, eu até coloquei uma enquetezinha ali, a maioria das pessoas é assim, semanas antes você já começa a perder o sono, pensa a respeito, fica trabalhando essas questões
de ansiedade, do que pode dar errado, do que vai dar certo e tudo mais. Existem pessoas que fogem do problema, que elas fingem que o problema não existe. E às vezes alguém de fora olha para essa situação e fala assim, ali, ó, ele não se importa, não está nem aí. Muitas vezes isso é só um sinal de adoecimento. É um sinal de que realmente chegou no limite, que a pessoa não consegue ir adiante. É. Eu acho que é aquela questão do medo que se torna tóxico, né? Sim, Porque a sim. gente ter medo é saudável, mas a gente deixar os medos controlarem a gente não é, Ele é né? saudável enquanto ele te faz ser precavido. A partir do momento em que ele te paralisa e você não sai do lugar, deixou de ser saudável. Eu gosto daquelas analogias primitivas, assim. Imagina que você está morando na floresta, você é um ser humano rudimentar que está aprendendo a usar ferramentas e lutando literalmente para sobreviver todos os dias. O medo que te faz bem é o medo que te faz ser cuidadoso. Então, você está andando num terreno que é acidentado, você presta atenção, você sabe que tem predadores, você é mais cuidadoso, você usa artifícios de proteção. Isso é o medo saudável. O medo que te paralisa diante de uma onça é uma sentença de morte. Então, o medo ele não pode te paralisar. Ele tem que ser usado a seu favor. Então, você está com medo do que vai vir? Você está ansioso? Vamos trabalhar essa ansiedade a seu favor. Vamos objetivar essa ansiedade para que ela seja benéfica para você, para que ela sirva para te motivar a ter um checklist, a ter uma série de artifícios para as coisas que podem dar errado. Eu acho interessante quando você vê pessoas que já lidam bem com provas, e aí eu vou dar o exemplo pré-pandemia, tá? Você nunca vai fazer uma prova com uma caneta. Você nunca vai fazer uma prova sem levar uma garrafa d'água. Você não faz uma prova sem ter um lanche. Ah, mas eu nunca como nesse horário. Tudo bem, mas se a fome bater, se o desespero bater, você vai precisar ter lá. Às vezes você leva um chiclete. Ah, mas eu nunca chupo chiclete, eu nunca masco chiclete. Tudo bem. Agora, se o sono bater no meio da prova às 3:30 da tarde, vai ser mastigar o chiclete que vai te manter acordado. Esse é o ponto, assim, a ansiedade, ela precisa ser um instrumento a seu favor. E nós podemos fazer isso no dia a dia. A gente pode fazer isso no dia a dia fazendo uma terapia, se você não está dando conta, mas não precisa ser só isso. Existem técnicas que elas podem ser aplicadas por alguém que está num nível de ansiedade que não é patológico. Se você está doente, se o seu nível é patológico, é a mesma coisa que esperar que o seu braço quebrado se cure sozinho sem procurar um médico. Ele até pode curar, vai ficar torto, não vai ser funcional, vai ficar mal encaixado, vai doer. Não é mais fácil você procurar um profissional? Quando a ansiedade passou do ponto, virou patológica, ficou forte demais, você não está conseguindo fazer um manejo sozinho, procura um profissional. Eu falei isso na semana no mês de prevenção ao suicídio, de Setembro Amarelo, mas eu queria reforçar isso mais uma vez. A gente tem uma ideia antiga e antiquada que terapia era um processo longo, quase eterno. Ele não é assim. Terapia não é para a vida inteira. Terapia é para você conseguir viver. É para viver fora do setting terapêutico. Então, se o seu problema é pontual, se a sua crise de ansiedade é pontual, vai para terapia, façam sessões breves, existem profissionais especializados nisso. Tem muita gente que tem muita técnica para isso e que consegue te auxiliar em uma, duas sessões. Ah, eu vou deixar de ser uma pessoa ansiosa para o resto da vida? Não, mas você não tem uma prova agora? Vamos trabalhar uma coisa de cada vez? Primeiro a gente Já muda o ajuda, né? mundo. Primeiro, assim, antes da gente mudar o mundo inteiro, vamos arrumar o quarto. Vamos, Tá? vamos Vamos mudar a gente mesmo, né? A gente começa arrumando a nossa cama. É verdade. E eu vou aproveitar em que você já entrou nesse assunto de terapia, já para te perguntar mesmo, até uma dúvida minha.
Como que essa pressão, né, que existe em cima do aluno, especialmente no aluno de ensino médio, né? Mas a gente sabe que hoje o Enem é uma prova que engloba vários públicos, mas nessa minha pergunta aqui eu vou focar especialmente ali nos alunos de ensino médio. Como que essa pressão ali, pré-ENEM, como que essa pressão ela pode, eu vou usar a palavra afetar. Como que essa pressão ela pode afetar a vida pessoal, né, do dia a dia mesmo, e a vida mental, assim, a saúde mental de um aluno como esse? Aham. Bom, primeiro, quando a gente fala em saúde, hoje a gente fala em um composto que é global. Então, assim, eu nem separaria a vida pessoal da saúde mental. Assim, não existe vida pessoal saudável sem uma saúde mental estável, É sabe? verdade. Então, para começar, é tudo. Claro que eu entendo o que é o seu ponto. Como eu disse, existem fatos que vão te afetar de forma tangencial, então eles vão atrapalhar a sua vida, mas você vai continuar vivendo, porque é a nossa natureza, né? A nossa natureza é continuar o movimento. Então, às vezes o movimento é claudicante, a perna está sendo puxada, mas o movimento continua. A ideia é que o movimento seja elegante, seja um movimento fluido, mas às vezes a gente se arrasta. Quando afeta a saúde mental, afeta das mais variadas formas. Eu gosto de dizer isso e assim, eu já falo que a fala do psicólogo, eu ouvi isso minha graduação inteira e eu falo isso todos os dias. Depende a quem se afeta. Vai ter aquela pessoa que vai se afetar, como eu disse, ignorando o problema. Então ela vai fingir que o problema não existe. Isso não é funcional para ninguém, não é funcional para ela, não melhora a ansiedade, porque às vezes quem está de fora fica irritado com isso, né? Quando você vê alguém caminhando para o precipício e você tenta sinalizar para ele, não vai, não vai, não vai, e ele continua indo, dá uma angústia muito grande em quem está de fora. Só que esse processo de negação é um processo de tentativa de proteção. A pessoa tenta se proteger. Não é eficiente. Não é eficiente. Outra forma é aquela pessoa que deixa de socializar com as pessoas. Ah, mas ele tem que estudar mesmo. Sim, tem. Todo mundo tem que estudar. Você trabalha de segunda a sexta, às vezes você trabalha sábado, meio período, você não precisa descansar? Ah, mas eu não posso fazer isso todas as vezes, tem dia que eu tenho que trabalhar no fim de semana também. Eu entendo. Você faz isso por quanto tempo seguido sem descansar? Você não vai dar conta de fazer isso muito tempo. Você É não vai aquela máxima do fazer isso muito tempo. concurseiro, né, Ana? Aquela máxima que diz: estude enquanto os outros se divertem. E aí É, é, fique doente. Fique doente. Você vai Era ganhar muito exatamente aí que eu ia dinheiro chegar. e aí você vai gastar todo esse dinheiro para tentar recuperar a saúde mental perdida. Não é por aí. É claro que grandes etapas, né, exigem um nível de dedicação maior. Mas essa dedicação maior não pode ser exaustiva, porque senão você para de funcionar. Você para de funcionar porque você se recusa, porque você não socializa com as pessoas, porque você perde habilidades sociais, porque você perde a capacidade de raciocínio. As pessoas perdem capacidade de aprender, de estudar e compreender aquilo. Então, assim, ele vira aquele sujeito que senta na frente dos livros, assiste 50 videoaulas e não dá conta de absorver o conhecimento, porque ele precisa de descanso. Ele precisa de endorfina nesse corpo funcionando, então ele precisa de fontes de prazer. Ai, mas estudar é muito legal. É mesmo, estudar é muito bacana. Principalmente quando é o que você gosta. Quando não é o que você gosta, é obrigação. A gente faz, tem que fazer mesmo. Tem que fazer. Verdade. Mas não é fonte de prazer. Então você precisa ter fontes de prazer pontuais. Seja socializar com alguém, seja assistir uma série. O que não pode? Resolver maratonar série todos os dias. Isso não é funcional. São momentos também, você não pode nem ir a um extremo ou a outro.
Isso tudo são formas. Às vezes a pessoa pode ficar irritadiça, grosseira, ríspida. Tudo, como eu disse, depende, são vários sintomas, mas é a hora que você começa a perceber reações exacerbadas, reações que fogem do razoável, é a hora de você oferecer ajuda. De parar para a Então, pessoa e falar assim, eu posso te ajudar em alguma coisa? Tem algo que eu possa fazer por você? então Às assim, vezes ouvir isso ajuda. já puxando disso que você está falando, né? Então eu vou te fazer aqui uma pergunta, sei lá, acho que hoje eu tenho duas perguntas de US$ 1 milhão para te fazer. Adoro. Então a primeira delas é, então como que eu me preparo para o Enem? E aí eu vou alongar para o Enem, ou para um concurso, ou para fazer as provas da escola, né? Ou para Como que eu me entrevista de preparo, emprego, então? que a vida tá aí, né? Ou para entrevista de emprego. Como que eu me preparo, então, de uma forma saudável para essas situações que já imprimem tanta ansiedade, que já imprimem tanto julgamento? Eu vou usar a palavra julgamento, porque muitas vezes, infelizmente, a gente vê que essas pessoas são julgadas pelos seus resultados nessas provas, nessas entrevistas de emprego. Como que eu posso me preparar de uma forma saudável, me preparar de uma forma me fazendo bem ao mesmo tempo, para esse tipo de situação? Enem, concurso, entrevista de emprego, etc. Você começa sabendo que você não está se preparando a partir de agora. Tem que ter consciência disso. Ah, mas isso é evidente. Sim, mas a gente esquece. A gente acha que a preparação é algo que começa agora. Eu preciso me preparar, então eu vou sentar e vou me preparar. Não. Você começou a se preparar lá atrás. Quando você entrou no ensino médio, quando você fez as suas escolhas, quando você fez suas avaliações, quando você negligenciou os estudos para ter um descanso, quando você negligenciou os estudos só por negligenciar os estudos, ali é a preparação. Aquilo ali já era. Mas agora eu preciso focar mais. Precisa, tá bom. Então a gente vai precisar de uma série de organizações. Eu gosto da organização porque eu acho que ela é o meio caminho para a gente não deixar que a ansiedade se instaure. Então, organização é primeiro, saber quanto tempo você tem. Você tem quantos dias daqui até a prova? Ah, X dias, ótimo. O que você já estudou? Não, pandemia, não assisti algumas aulas, mas consegui acompanhar, estudei algumas coisas. Agora eu queria pegar um pouco mais pesado. Ótimo. O que é mais pesado para você? Você estava estudando quantas horas antes? Ah, não, fazia só as horas obrigatórias da escola. 4 horas, 5 horas, enfim. Era o que eu estava estudando. Fazia suas atividades? Ah, algumas sim, outras não. Estava negligenciando isso. Então tá bom. Então, a partir de amanhã, você vai começar a fazer todas as horas da escola e vai entregar todas as atividades a partir de amanhã. Ah, mas isso é pouco. Tudo bem, mas você concorda que é mais do que estava sendo feito antes? Porque antes você não estava fazendo todas as atividades. Antes, às vezes, você logava na aula online e voltava para a coberta. Dava aquela deitadinha básica, aquela esticada que todo mundo sabe que vocês fizeram, né? Assim, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Né? E A gente nesse sabe. também. Exato, exatamente. Então a gente sabe que isso aconteceu. Uma mudança de postura, o voltar a se dedicar, como você diz que se dedica, né? Para si mesmo, porque às vezes a gente não fala isso para os outros, não, a gente fala para a gente. Então, se dedicar como você disse que se dedica já é mais do que você fazia semana passada. Faz isso uma semana. Semana que vem, pega mais uma semana, porque a gente já está na terça-feira, tá? Então, assim, você não estava estudando no sábado e no domingo. Sábado e domingo você ignorava os estudos. Vamos colocar 1 hora de videoaulas extras no sábado e 1 hora no domingo? Aí, na segunda que vem, você vai fazer tudo que você fez essa semana e aí você vai colocar mais 1 hora de estudos à tarde. Ah, mas 1 hora de estudos é pouco. Tudo bem, o ideal seria 8, mas você não vai sair de nada para 8. Vamos gradativamente. Ah, mas não vai dar tempo de fazer tudo. Você não vai fazer tudo. Esquece. A prova já está chegando. Então, vamos focar em revisar? Vamos pegar aulas específicas de revisão? Aulas, talvez, de exercícios? Ah, não, nem isso vai dar para fazer. Eu já estou com muita coisa acumulada. Então, tá ótimo. O que é importante
para o curso que você pretende, qual é a matéria que é importante que você talvez tenha negligenciado. Você está precisando aprimorar em exatas? Então vamos focar em exatas, vamos deixar um pouquinho humanas de lado. Não é abandonar humanas, mas é assim, vamos focar no que está mais difícil para você, no que talvez sejam os seus pontos fracos. E aí entra um exercício que é muito importante e ele é do aluno com ele mesmo. Ninguém pode fazer por ele, que é o exercício da honestidade. É conseguir fazer uma boa avaliação de si mesmo. É assumir que você talvez tenha errado, todo mundo erra, e a partir de enxergar esses erros, consertar a forma de ação. Você negligenciou algumas matérias que são importantes para você, vamos correr atrás disso. O que é importante também? Você vê o que eu foquei na parte de estudos, né? Agora você pensa assim, te dei um exemplo de uma pessoa que negligenciou bacana as aulas. E aquela pessoa que não negligenciou? Porque tem aquela pessoa que agora já está roendo o dedo, não é mais a unha. E está desesperado. Adianta eu falar para essa pessoa estudar mais 1 hora por dia a partir de hoje? Não vai adiantar. Não, né? Hoje, essa pessoa, o que ela precisa é de um pouco de descanso, de ter um pouquinho de atividades que sejam de prazer e não de estudos. Talvez essa pessoa que já focou mais possa começar a escolher matérias em que ela seja boa para dar aquela relaxada. Então, assim, quer dizer que ela só vai estudar o que ela é boa? Não, não é isso. Mas ela vai ter que fazer uma boa avaliação de si mesma para falar assim, hoje eu estou cansado, hoje eu não dou conta de pegar física, porque física não é meu forte, então deixa eu estudar história. Ah, mas história eu já sou boa, tudo bem, é só para manter o ritmo. Você vai assim, limpar um pouco a sua mente, semana que vem ou amanhã você volta para essa matéria que é mais pesada. Ter momentos de socialização, e aí eu sei que socialização é difícil, tem a questão de pandemia, de doença, ninguém quer ficar doente agora. Então, assim, talvez não dê para você socializar fisicamente, convenhamos, tecnologia está aí para isso. Socialize com amigos de forma virtual, encontre as pessoas, faça hangouts, faça reuniões online, dê um jeito e consiga ter momentos que não sejam focados só em estudos. Estudo é importante. É importante ter uma qualidade de sono, então, não, virar madrugada estudando e aí dormir mal durante o dia e negligenciar a sua rotina diária de autocuidado, de alimentação, de atividade física, de banho, E tudo isso acaba contando, né? tudo isso é importante, é complemento. Então, assim, a gente precisa que tudo isso seja observado, sim. Ah, mas não vai dar tempo de fazer tudo. Meu bem, ninguém fez tudo. Vai por mim, ninguém fez tudo. Você vai fazer o que dá. A gente vai tentar fazer o melhor possível dentro das condições que a gente tem. É isso que a gente vai fazer. É exatamente isso. Daqui em diante, a gente vai fazer o melhor possível. E como que eu consigo, doutora Ana, como que eu consigo identificar, né? Vamos supor que eu estou ali tentando seguir as suas dicas, né? Eu estou me policiando, estou me repaginando, né? Para tentar assim, me adaptar a essa realidade complicada de estudar com pandemia, com a pressão, né? De fazer um Enem e tudo isso que a gente sabe que está acontecendo por aí. Como que eu consigo identificar, se é que eu consigo identificar, se existe alguma forma, como que eu consigo identificar que essa minha ansiedade pré-ENEM, ela está excessiva? Quando existe um momento que eu consigo olhar e falar, não, peraí, tá demais, eu acho que passou do limite, eu acho que eu estou me preocupando demais, ou não é possível, a gente realmente precisa de uma ajuda profissional para conseguir entender isso. A ajuda profissional, ela ajuda muito. Por isso chama ajuda, inclusive. Agora, não é... Ninguém chega, ninguém vai ao médico reclamando de dor de cabeça se não sentir a dor de cabeça, né? Com psicólogo é a mesma coisa. Ninguém vai ao psicólogo por ansiedade sem saber que essa ansiedade está tirando do prumo. O grande problema, como a gente estava falando bem no início, assim, como a ansiedade é algo recorrente, a gente aprende
a caminhar nesse andar caudicante, às vezes a gente acha que o normal é estar ansioso o tempo todo. Isso não é normal. Então, assim, mas eu estou mais ansioso porque tem um motivo específico. Tudo bem. Agora, se essa ansiedade começou a te impedir de fazer as coisas que você fazia antes com qualidade, ela é preocupante. Se você tem dificuldade de concentração que você não tinha antes, ela é preocupante. Ah, não, mas eu sempre tive dificuldade de concentração, só que agora eu preciso mais da minha concentração e ela está me fazendo mais falta. Talvez você sempre conviveu com um transtorno e não sabe. É só esse momento que ele fica mais grave. Então, assim, tá difícil manter a concentração? Procura um profissional. Tá difícil dormir? Você vai dormir e aí vem aquele monte de pensamentos inquietantes e você não consegue. Você faz isso por 1, 2, 3, 5, 10 dias. Passou da conta. Você está ficando mais irritado? Passou da conta. Você está tendo dificuldade de fazer atividades que antes te davam prazer? Isso é uma das perguntas que a gente mais faz em consultório. Assim, tem alguma coisa que você fazia há 1 ano ou há 6 meses atrás que hoje você não consegue fazer porque não te dá mais prazer? Sem razão nenhuma. De repente a pessoa fala assim, antes eu adorava acordar cedo, fazer meu café, sentar, tomar meu café e respirar por meia hora antes de começar meu dia. Hoje eu não consigo fazer mais isso. É um sinal de que está passando da conta. Porque aí a pessoa fala assim, não, eu não consigo, eu vou perder meia hora tomando café, eu tenho que estar estudando. Está tudo errado. Passou da conta. Você está negligenciando o autocuidado? Às vezes a pessoa começa a ter menos cuidado consigo mesmo. Seja se arrumar, pentear o cabelo, escovar dente, tomar banho, coisas elementares mesmo. Muitas vezes nós começamos a negligenciar essas ações que são elementares. Então, se as coisas começam a acontecer, e assim, algumas coisas precisam do olhar do outro. É difícil para quem está passando por dificuldades perceber isso. Então, é importante que os pais, os É mais amigos, fácil, às estejam vezes, para quem está atentos. de fora, né? Exato. Às vezes é necessário uma intervenção. A intervenção não quer dizer que você vai arrastar uma pessoa que não quer tratamento, levá-la ao médico ou ao psicólogo ou a quem quer que seja. Não é isso. Mas a intervenção é sentar com a pessoa e falar assim, olha, eu notei que você tem ficado mais irritado, que está difícil para você ficar sentado estudando como você fazia antes. Eu Um começo a alerta, notar né? em você. Você percebe? Tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? Será que não seria a hora de buscarmos ajuda? Eu vou com você. Eu te ajudo. Eu procuro junto com você. É. Eu acho que especialmente nesses momentos também, Ana, é muito complicado, porque às vezes nem a gente mesmo consegue perceber. Por isso que eu te fiz essa pergunta, porque às vezes a gente mesmo não consegue perceber, né? A gente às vezes está tão focado em alguma coisa, provavelmente por causa da pressão, né, que colocaram em cima da gente para atingir aquele objetivo ali. Você tem que atingir de qualquer jeito, você tem que passar no Enem. Se você não passar no Enem, você vai fracassar na vida. Olha, esse concurso, se você não passar, ele pode ser a sua última oportunidade. As pessoas têm essas frases prontas que acabam, né, que destroem o psicológico da gente. Então, às vezes a gente está tão focado naquilo ali, a gente já está tão acostumado com vai, 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 que a gente não consegue sozinho, né? Então, é interessante você dizer sobre isso, porque existem pessoas que têm essa dificuldade de escutar, né? Às Sim, vezes a pessoa está tão focada que uma pessoa que vem de fora e fala, peraí, eu acho que você está passando um pouquinho do limite. E eu digo isso também por experiência própria. Conheço muitas pessoas que se preparam para concurso e é comum, né, comum, entre aspas, do concurseiro parar a vida, né? sim, sim. E Parar a assim, vida não é só comum, a realmente. gente está numa estrutura social tão adoecida que quando a pessoa não faz isso, ela é considerada preguiçosa, Era exatamente isso que eu ia te relaxa. falar. Exatamente. Quando você chega para uma pessoa dessa e você tenta, né? Fala, olha, eu acho que
tá demais. Eu acho que você não, eu não te vejo, eu não consigo falar com você, você não atende minha ligação, você desliga a internet, você tudo bem durante o seu tempo normal de estudo, mas assim, o dia inteiro, 24 horas por dia, você se tornou uma pessoa inacessível. Essa pessoa tende a ver esse até então amigo como um novo inimigo. Essa Isso pessoa está querendo me tirar do foco, então eu preciso me afastar dessa pessoa porque a gente tem aquela máxima novamente, né? Estude enquanto os outros estão se divertindo, porque senão você não vai alcançar o seu objetivo. Então, assim, foi interessante você me dizer isso e dizer para as pessoas também que é fundamental a gente escutar, porque às vezes quem está de fora vai ver a nossa situação de uma forma que a gente não está vendo, porque a gente está cego, né? sem dúvida. E aí Sem isso dúvida. já me leva à minha próxima pergunta, né? Assim, fiz isso tudo, me afastei das pessoas, parei minha vida, desliguei minha internet, excluí o meu Facebook, excluí meu Instagram, não tenho mais nada, não paro para escutar uma música, não saio para lanchar, agora na pandemia é meio complicado mesmo, mas não paro nem Não para pedir um peço um iFood, iFood. não peço um iFood, né? Tô fazendo aqui essa publi de graça, viu? iFood. Não pede um iFood, não faz nada. Parou a vida, estuda 24 horas por dia. Aí essa pessoa chega no dia da prova, tá? Chegou no dia, ei, vamos lá, vamos fazer a prova, vamos fazer o Enem, vamos pegar aquele caderno extenso de perguntas, vamos fazer o concurso, vamos ali sentar na frente quem sabe, futuro patrão para fazer ali a minha entrevista de emprego. Fiz a minha prova. E E agora? agora? É aquele vazio, né? Uma ressaca. É a ressaca de 1º de janeiro. Você tem dia 31 de dezembro e aí aquela euforia. É tudo novo, aí vem 1º de janeiro e aquele gosto de cabo de guarda-chuva na boca de quem não sabe para onde vai. É isso mesmo. Essa falta de bom senso na avaliação do que você da energia que você está dedicando, às vezes vem essa ressaca e é muito interessante porque normalmente quando está na fase preparatória, essas pessoas que são mais nesse perfil que você estava descrevendo do concurseiro padrão, elas vão como tratores, né? Aí passou, a pessoa não sabe o que fazer, ela fica perdida. E aquilo que eu te descrevi como sintomas, assim, negligência de autocuidado, não ter momentos de diversão, não ter capacidade de concentração e tudo mais, começa nesse pós-prova, porque aí você fala, tá, eu tenho que esperar o resultado. E se o resultado for ruim? Aí vem outro looping de Aí vem uma ansiedade. outra maré de ansiedade. Aí a pessoa se esconde, foge, tenta não pensar a respeito. Lembra aquela analogia que eu fiz do chefão? O Enem é o chefão, você tem que passar dele. E aí, se você perder, você volta para o início? Quer dizer que você vai ter que passar por esse processo de novo? Porque, assim, passar por um processo doloroso, contando com a premiação, é algo que é fácil de fazer, porque você sabe o objetivo, né? Você vai apertar aquela barra até ter a recompensa. Apertar a barra é difícil, mas a recompensa vem. E quando a recompensa não vem? Como é que você retoma essa linha de estudos? Como é que você reorganiza as suas prioridades? Como é que você reorganiza os seus objetivos? Isso tudo é um trabalho preparatório. A gente, quando começa a falar em se preparar, mas ter momentos de prazer agora, ter socialização, é porque vai haver vida depois dessa prova e você vai precisar continuar girando. A gente precisa ter objetivos, a gente precisa ter um plano B, a gente precisa considerar que o plano B não é um fracasso, porque ele não é, ele é só uma etapa. Isso eu acho que é o principal. Às vezes as pessoas falam assim, mas não passou no curso que ele queria de cara. Tudo bem, eu te devolvo, Paulo. Você lida com adolescentes todos os dias. Quantas vezes você não encontra um adolescente que com 16 anos conseguiu entrar na universidade, às vezes até correu atrás de uma autorização judicial, de um mandado de segurança para conseguir assumir uma vaga numa universidade antes do tempo, sem ter concluído o terceiro ano. E aí, 1 ano e meio depois, 2 anos depois, o menino fala assim, eu odeio esse curso, eu quero parar tudo. E aí ele fica perdido. Quantas vezes a gente vê isso acontecer? Então, Ou, as se não for nesse duas, caso, é aquele caso do vou fazer isso aqui porque é o sonho do meu pai.
Vou fazer isso Exatamente. aqui porque a Nossa, mamãe só pediu para ir fazer. é uma falta de bom senso que a gente tem como pai e mãe de lidar com os nossos próprios sonhos e jogar ele no colo dos outros como se responsabilidade fosse deles, né, de cumprir os nossos sonhos. É uma falta de bom senso e de realização pessoal que é muito grande. E a E eu gente faz acho que tudo isso. importante, Ana, desculpa te cortar, é porque me veio aqui na cabeça, eu acho muito importante a gente dizer que essa fala sua não é um ataque direto Não, ao pai e à mãe, tá? Não é mesmo isso, porque não é muitas essa a vezes. intenção. Não, e porque muitas vezes a maioria das situações é muito mais uma percepção do aluno de que o pai tem esse sonho do que de fato o sonho imposto. Né? Exatamente. Porque, assim, de verdade, é importante que o pai sabe que o aluno precisa ter condições de se criar, né? De criar sua família, de viver e tudo mais. Assim, por mais que a família dê o suporte emocional e até garanta uma estrutura financeira por um certo período, a gente não pode contar com os nossos pais para sempre, porque eles não durarão para sempre. É a realidade da vida, né? Sim, Então, sim. muitas vezes, quando os pais jogam essa expectativa de que o aluno vá ter um bom desempenho na faculdade, que ele vá para um curso que vá dar dinheiro, a gente tem aquelas máximas, né? Não, um curso que vai dar dinheiro, que ele vai ter segurança e tudo mais. Eles fazem isso pensando justamente nessa questão sua autonomia. O que a gente tem que ver são vários aspectos, mas tem uma questão geracional muito forte. É, os meus pais, eles enxergavam como líquido e certo que entrar numa universidade pública era garantia de sucesso profissional. Eu já percebo que isso não é tão Ainda se acredita nisso, arraigado. viu, Ana? Exato. Ainda, Tem, essa, não, essa tem gente cultura que ainda é acredita, muito mas daí forte. é uma coisa assim, bem, é muito mais do tipo, eu espero que você vá para uma universidade boa para não me dar trabalho, do que realmente pensar assim, não, ó, entrou na UNB, não me preocupo mais. Aí, Tá ó, com vai futuro ganhar dinheiro. garantido. E hoje não é assim, o mercado não é esse. Primeiro que todo mundo tem um diploma, ter o diploma não é garantia de estabilidade financeira. E ter um diploma num curso de elite bom também não é. Porque hoje a gente tem muito profissional medíocre formado em cursos de elite. Gente que não dá conta de fazer o seu serviço bem feito. Então, é muito mais. O que é muito mais útil, e aí eu falo como profissional, de verdade. Eu prefiro que o sujeito faça algo que desperte a paixão dele, que ele tenha prazer em trabalhar, em produzir com qualidade, em se aprimorar, em estudar além de um curso, em ser o melhor profissional possível, mesmo não sendo curso de elite, porque esse daí vai ter segurança financeira, ele vai ter tranquilidade financeira, porque ele vai produzir bem. Às vezes você tem alguém carregando uma chancela de um curso bacana, né? Aquele curso padrão do tipo Direito, Medicina, Engenharia, né? E aí o sujeito fala assim, não produzo bem nisso. Eu pego uma A, peça a, processual e não dou conta de produzir. Ou então eu Complementando o que vou. você disse, doutora, a Dalva comentou aqui no nosso chat, ela botou assim: a escolha profissional é algo primordial e que precisa ser muito bem pensada para não fazermos a vontade do outro e nos tornarmos péssimos profissionais no futuro. Exatamente, Dalva, isso é muito verdade. E aí a gente vem muito naquela situação que eu estava até falando do menino que entra na universidade muito cedo e aí não consegue, percebe que a profissão não era o que ele esperava e aí ele fica pulando de curso em curso. A gente conhece um monte de gente que é assim. E isso é natural, porque é uma ansiedade, olha a ansiedade de novo, tão grande de ser bem-sucedido a qualquer custo, que você não avalia as suas questões pessoais, as suas habilidades pessoais, o seu trato pessoal.
Você vai fazer medicina, você quer ser cirurgião, mas você não consegue se concentrar? Como que faz isso? Você quer, sei lá, fazer direito e odeia escrever? Você não gosta de ler? Como é que você vai fazer um negócio desse? Você está no lugar errado. Vai fazer engenharia e não gosta de fazer conta? Ah, mas tem computador, tem calculadora, tem... Sim, mas você precisa entender a lógica. O raciocínio não vai ser o computador que vai fazer você. Então, algumas características e habilidades pessoais, elas têm que ser consideradas, né? Isso é muito fundamental. E esse é um ponto que eu acho bacana, quando, às vezes, o adolescente procura ajuda profissional, para um aconselhamento profissional, para um aconselhamento de escolhas de profissão e tudo. Isso é muito útil, gente. Às vezes você fala assim, ah, mas ele está novo, está na hora de errar. Sim, está na hora de errar. Mas, às vezes, uma orientação profissional para escolha poupa alguns anos da vida desse adolescente e muita angústia. Porque aí você vai em algo que faz mais sentido com as suas características pessoais, com os seus objetivos de Exatamente. vida. E aí, Ana, a gente puxa assim, mais uma vez, pedindo mesmo, né, para você, que é pai, que é mãe, né, seja qualquer tipo de pai, seja qualquer tipo de mãe, você que exerce esse papel de responsabilidade sobre a vida de uma criança, a vida de um adolescente, antes de você espelhar nessa criança, nesse adolescente, algo que você quis, mas não conseguiu, pense que você está lidando com um ser humano completamente diferente de você e isso é totalmente normal. Então não fique esperando porque a sua família é uma família de advogados que o seu filho ele fracassou porque ele escolheu ser pintor. Ele não fracassou, ele apenas está seguindo o que ele sabe fazer. É muito melhor do que ele ser um adulto frustrado, com sonhos destruídos e chegar nos 25 anos de idade, nossa, está aqui o seu diploma, mas também está aqui o seu acompanhamento com um psiquiatra, porque você precisa se tratar urgentemente. E a pessoa ela se forma, mas ela se forma depressiva, ela se forma frustrada. Então, antes de você espelhar o seu sonho de futuro no seu filho, veja se isso está de acordo com o que ele quer, veja se isso está de acordo com o que ele pensa, veja se ele quer seguir essa profissão. Nossa Porque isso, expectativa de isso vida é aí tão alta, né? Assim, se você tem um sonho desse, vai lá, mete as sim, caras, vai lá. Não tá tarde, não. sim, Vai lá. Tem 50 anos, sim. vai lá. E aí eu te pergunto assim, vamos voltar ali para vamos voltar ali para nossa prova, né? Para nossa prova ali, para nossa entrevista de emprego, para nossa situação problema. Uhum. Mas eu vou pegar o Enem dessa vez aqui. Fiz a prova, passei, passei. Fui bem na redação, né? Tirei ali uma nota bacana, passei. Mas eu ainda tenho dúvida. Eu passei, eu tenho uma nota ali, mas eu ainda não sei. Eu fiz o Enem porque dizem que é o ciclo, né? Eu fui, me inscrevi, fiz o Enem, passei, mas eu ainda não tenho certeza. Eu não sei. Como que eu posso me decidir? Procurando ajuda, de verdade. Eu acho primordial que você procure ajuda, porque essa decisão precisa ser guiada. Quer dizer que você não dá conta de decidir sozinho? Não. Só quer dizer que você consegue resolver um problema que vai te tomar 2 ou 3 anos em talvez um mês. É essa a ideia de procurar ajuda. Ninguém procura ajuda profissional para jogar dinheiro fora, não é isso. A ajuda profissional ela existe para encurtar o caminho. Se eu preciso construir uma laje numa casa e eu não contrato um arquiteto ou um engenheiro, eu posso construir a laje cair. Eu vou perder meu tempo. Ah, mas é mais rápido do que esperar o projeto. Depende. Se o trem cair, vai colocar em risco, vai derrubar tudo, não é mais rápido. Então a ideia é essa. Procura ajuda profissional para te orientar nisso. O que a ajuda profissional vai fazer por você? Ela vai te ajudar a observar as suas características pessoais, qualidades e defeitos, tá? Porque assim, a sua profissão vai ter que conviver com seus defeitos. É assim mesmo. Ah, mas é um defeito que pode mudar. Pode. Você está disposto a mudar? Porque se tiver, já vamos começar agora. Aproveita com a ajuda profissional para mudar. Não está disposto a mudar? Vamos trabalhar essas qualidades, essas características. Ela vai te ajudar a avaliar o que é importante para você.
Porque se a pessoa vira para mim e fala que ela quer uma vida que vai exigir dela de segunda a sexta-feira, das 8 às 18, e que no sábado e no domingo ela não quer ninguém enchendo a paciência dela, que deu 18 horas, ela desliga o celular e vai para casa, eu vou falar para ela assim, você não pode ser médico. Porque você pode até conseguir chegar nesse tipo, nesse nível de trabalho. Mas até chegar lá, você vai ter que fazer plantão. Você vai ter que emendar um plantão no outro. Você vai, mas eu não vou fazer plantão depois que eu formar. Tudo bem, mas você vai ter residência 60 horas por semana, você vai precisar disso. Talvez essa profissão não seja para você. Não, mas é essa profissão que eu quero sim. Então tá bom. De novo, ajuda profissional para realinhar suas expectativas. Você vai precisar lidar com a necessidade de ser frustrado por não conseguir desligar seu telefone às 18, por não ter o fim de semana para você. Está disposto a isso? A gente trabalha também. Então, é isso que a ajuda profissional faz. Ela vai avaliar as suas características. Eu gostaria muito de construir uma casa. Eu, Ana, adoraria desenhar uma casa, fazer um projeto, pensar no tamanho e na espessura de uma parede, ver as vigas, só que eu não faço conta. Meu raciocínio matemático inexiste. Como que eu vou fazer arquitetura ou engenharia, gente? Não é para mim. Não é para mim. E tá tudo bem, né, Ana? Tá tudo bem, tá tudo bem. E é isso que a ajuda profissional vai fazer. Ao invés de te jogar lá na universidade e falar assim, se vira aí, vamos ver se esse é o curso que você quer, a ajuda profissional vai te ajudar a não ter que voltar atrás. Quer dizer que você não pode voltar atrás? Não, você sempre pode voltar atrás. Tenham essas clarezas. Mas eu acho que é isso que eu quero. Tudo bem. Se você mudar de ideia, tá tudo bem também. Você tem uma vida pela frente. Quantas pessoas que são bem-sucedidas nas vidas delas mudam de profissão assim, depois dos 30, dos 40, Sim, e se encontram. sim. É possível, você sempre E pode mudar de talvez não é ideia. nem só porque elas mudam de profissão, né, Ana? Talvez porque, às vezes, só nessa idade, depois de muita vida andada, Ela é que a pessoa vira. teve coragem de viver o próprio sonho, né? Às vezes ela viveu o sonho de outra pessoa a vida inteira e ela precisa chegar numa certa idade de imaturidade para assumir, falar, isso aqui não é meu sonho, isso aqui não é para mim. Eu estou realizando o sonho da minha tia, da minha avó, do meu pai, da minha mãe. Eu não quero isso para minha vida, eu preciso parar agora. E aí a gente tá chegando no final da live que passou, a gente nem percebeu. E Nossa, eu ainda mesmo. tenho uma última pergunta para te fazer, a segunda pergunta de US$ 1 milhão, que eu não vou te pagar nunca porque eu não tenho esse dinheiro, mas ela vale US$ 1 milhão. Não tem ainda. Vou ter, terei. É, vamos lá, vamos ver se você vai conseguir me responder isso. Eu vou usar a palavra errado, não vou nem usar normal. É errado um aluno, atenção, você é aluno de ensino médio aí, essa é para vocês aí, tá? É errado eu terminar o ensino médio sem saber o que eu quero fazer da vida? Isso é errado. É errado eu chegar na terceira série do ensino médio, olhar para frente e aparecer aquele meme do John Travolta, assim, olhando, tipo, e agora? Isso é errado? Não, não. Não. Não vou nem entrar na máxima de falar da questão do errado e do certo, e, enfim, eu nem vou entrar, porque realmente a gente tem. A vida da gente é assim, ela é dicotômica, de certo e errado, bom e mal, enfim. Não, não é errado, gente, não é errado. Do mesmo jeito que não é errado mudar de ideia. O que não dá é para você não enxergar uma dificuldade sua e não trabalhar essa dificuldade. Quer dizer que você precisa ter uma resposta pronta? Não. Quer dizer que a resposta que você tem está escrita em pedra e não pode ser mudada? Não. Não quer dizer nada disso. Seres que pensam, eles mudam de ideia. É sinal de que você tem neurônios fazendo sinapses. Você é uma pessoa inteligente, você está pensando, você está avaliando cenários. E sim, é normal você ficar perdido. É natural.
ter uma boa... Ah, mas aí eu tenho um amigo que não está perdido, ele sabe o que quer. Bom para ele. Bom para ele, parabéns. Parabéns. Ótimo, excelente. Agora, e você? Às vezes, nessa ideia de que você não pode mudar de ideia, ou você não pode não ter certeza, a gente se incute certezas que não são válidas. A gente se coloca numa posição de falar assim, não, mas é isso que eu quero, é isso mesmo que eu quero. E aí você tem que reavaliar tudo. Então, calma. Vamos uma coisa de cada vez, um passo de cada vez, devagarzinho. Se precisar mudar de ideia, muda de ideia. Se precisar reavaliar o que você está querendo, reavalia. Você tem tempo para isso. Às vezes, assim, tem aluno que se forma do ensino médio com 16, 17 anos, são crianças. Eles não sabem o que eles comeram no café da manhã, como eles vão saber o que eles querem para a vida. Sabe? Tá tudo bem mudar de ideia. E é sobre isso mesmo, né, Ana? Essa pressão. Muitas vezes eles são pressionados a saber. A Não, mas você decidir, tem né? que saber. Você já está Exato. com 17 anos. Como Sabe, que você você lembra já está? tinha uns programas antigamente, olha eu denunciando a minha idade, os pais aqui vão me entender. É aquele programa que a gente tampa o ouvido, deixa a pessoa numa cabine fechada e aí fala assim, você aceita trocar um computador por um Fusca velho? Sim! Sim. As decisões ficam desse jeito. Sim! É uma geladeira quebrada. Sim! Não, gente. Tá tudo bem mudar de ideia. A questão é, pensem e levem em consideração que existe ajuda profissional. Então, você não precisa ficar agarrado na angústia. A nossa tendência, às vezes, é agarrar na angústia e sofrer com aquilo e se cobrar por ter certeza, mas não resolver o problema. Como é que você resolve? Procura ajuda profissional, vamos organizar a sua linha de raciocínio, vamos organizar o que é importante para você, quais são os seus objetivos de vida, como você se vê daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, o que você está fazendo. E com base nisso, decidir, sabendo que você pode mudar de ideia. Ah, mas eu não sei mesmo, eu não quero ir para a faculdade agora. Tudo bem, a vida não vai parar para você e você não vai ficar sentadinho em casa. Então, quais são os seus objetivos? Você vai trabalhar? Você vai cuidar das suas rotinas? Você vai fazer o quê? Porque também não dá para não fazer nada, né? Não dá para largar a escola e falar, ah, eu nunca mais vou estudar. Não, não é por aí. Você vai fazer como? Você vai começar a se aprimorar em outra área? Tudo bem, você pode se aprimorar. Você quer ir para o mercado de trabalho, dar um tempo? Eu quero fazer um mochilão. Excelente, também quero. Você tem recurso guardado para isso? Não. Então vamos planejar. Vamos juntar um dinheirinho, trabalhar, né? O suor do próprio esforço. E aí você faz seu mochilão. E aí você vai fazer seu período sabático, vai estudar depois onde você quer ir. Esse é o ponto. É ter clareza das suas decisões e entender as suas decisões como decisões responsáveis. Não é esperar que papai banque a sua viagem de mochilão. Não é por aí. Você quer ter essa pausa? O que você vai fazer para conseguir essa pausa? Isso tudo é questão de responsabilidade. Isso, terapia ajuda também. Ana, eu vou ter que te cortar para o Instagram não fechar na nossa cara, né? Porque o Instagram Ele, é ele, assim. ele, ele vive fazendo isso com a gente. O Instagram é um menino mal educado que só reconhece quem tem muitos e muitos seguidores, sabe? Instagram colocou a vassoura atrás da porta pra gente ir embora, né? Pra gente ir embora. Então, eu acho assim, para deixar assim para você que está assistindo a gente, fique calmo. Se você tem uma prova aí para enfrentar, se você tem um Enem para enfrentar, se você tem uma entrevista de emprego, se você tem qualquer situação que te gere qualquer tipo de ansiedade, fique calmo, tá? Relaxa, respira. Lembra de testar o respira e inspira, tá? Toda vez que você Se se sentir pressionado. organiza. Isso. E lembre-se que se você acha, se você consegue ter, se você tem esse privilégio de conseguir se perceber numa situação extremamente anormal de ansiedade, procure ajuda, tá? A doutora Ana Paula
Ela é nossa grande parceira aí já, desde setembro. Então, se você precisa de uma ajuda, entre em contato com a doutora Ana Paula. Ela vai ter o maior prazer, eu tenho certeza pelo que eu conheço dela, ela vai ter o maior prazer de ajudar, de marcar com você uma sessão, porque eu acho que é muito importante, cada vez mais cedo, a gente procurar ajuda. E não é fraqueza procurar ajuda. Todo mundo precisa de ajuda. Até você que está aí falando agora, eu não. Você também precisa de ajuda, porque quando a gente pensa que a gente não precisa de ajuda, já tem algo errado com a gente. A gente não nasceu para estar sozinho, a gente precisa conviver com outras pessoas e outras pessoas trazem para a gente novas situações. E essas situações geram na gente ansiedade, tristeza, depressão, e outros problemas que, né, por aí vão. Sim, Então, doutora sim. A gente Ana, pode resolver o problema antes dele virar um problema de fato. um problema maior. Então, o Enem está chegando, respirem fundo, vai dar tudo certo, e se não der, tá tudo bem. Você tenta de novo, você se esforça um pouquinho mais, se você vai fazer um concurso, não deu certo, tudo bem. Tenta de novo, a vida não vai acabar para você, e Exato. o seu resultado em uma prova não Não vai te dizer quem você define. é. Não te define, exatamente. Então, doutora Ana, eu queria dizer assim que, em nome do colégio, eu estou honrado de ter você aqui de novo. Ah, eu Você agradeço sabe da, demais. Eu adoro estar aqui. Quando vocês precisarem, me chamem. Estou por você aqui. sabe da admiração que eu tenho por você, que a gente tem por você, né? É mesmo. Então, muito obrigado, muito, muito, muito obrigado. Eu espero que tenha ficado claro para todos vocês como lidar, né, com a pressão pré e pós-Enem, né? E Uhum. eu espero que vocês, tendo dúvidas, não se acanhem, gente. Corre lá na Corre, DM pode da mandar doutora mensagem, Ana. está por aqui. Se quiser, se tiver com medo de ser exposto, tudo, gente, a gente conversa no privado, manda uma DM, a gente vai Não conversando. se preocupe. Não se preocupem. Então, obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente, né? Tchau, Obrigado, gente. pelas Obrigada. perguntas. Eu só quero, doutora Ana, ler aqui um comentário da professora Dalva, que eu acho que enquadra bem esse nosso final aqui. Que ela fala o Uhum. seguinte: importante essa fala, conhecer o perfil da profissão que eu quero, para não me frustrar ao descobrir. Ixi, peraí, sumiu Ao aqui. descobrir que Para não minhas me frustrar. expectativas não se encaixam no que eu realmente desejo para minha vida profissional. Exatamente. Que é aquela É isso. história, na sua vida profissional, ela vai refletir na sua rotina, no seu dia a dia. Então, sim, esse cuidado ele é importante. É isso, gente. Então, olha, lembrem-se de respirar, bebam água, fiquem em casa, por favor, tá? A pandemia não Sim, acabou. Fiquem em casa, cuidem da mente de vocês. O Enem tá chegando, vai ter outras provas aí que estão chegando, talvez uma entrevista de emprego esteja chegando para você. Lembre-se, você não está sozinho, procure ajuda e a gente está aqui de braços abertos para poder ajudar você. com Certo, doutora certeza, com Ana? certeza. Tchau, gente. Um Muito beijo. obrigado. Qualquer coisa, me mandem mensagens, tá? Tchau, tchau.